Viva uma jornada que pode transformar toda a sua vida. Descubra as revelações e ensinamentos de uma peregrinação única no livro Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não perca essa leitura inspiradora. Acesse o link na descrição. Frete grátis para todo o Brasil. Eu não escolhi meus pais. Salete, mas você sabe que eu acho que existe um aspecto muito interessante quando você diz que Deus, como é que é a expressão que você usa? Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor. É interessante porque quanto mais você cresce na experiência com Ele, maior será a sua capacidade de saber o que é o melhor. Sim. Então é um agir em sinergia, né? Conduzido. É um pensar em sinergia. Então você olha para uma determinada situação, você pede a Deus o esclarecimento. Será que isso é para mim, meu Sim. Deus? Será que eu vou dar o passo certo? Sim. Aí você começa a ficar atento até mesmo com as negativas. Não, foi me negado, então não é para mim. Você sabe que isso foi um aprendizado que eu tive lá em Pentecostes. Eu tive uma grande transformação na minha vida. Graças a Deus eu posso dizer que em muitos momentos Deus me visitou de maneira muito concreta. Mas uma experiência que eu tive em Pentecostes foi fundante para mim, justamente em perceber isso. Deus me diz sim quando me diz não. Então, em muitas coisas que eu queria muito que acontecesse, não aconteceram e eu pensei, isso é porque Deus está me protegendo. Você sabe que hoje eu faço esse exercício até no trânsito. Um avião que eu perco. Me atrasei e não deu para pegar, tá bom. É porque não era para ir naquele. Pode parecer uma bobagem, mas você não faz ideia de como isso me traz paz no dia a dia. É o que eu experimento. Não era para ser. Não era para ser. O não também de Deus é cheio de amor. O não que Deus nos dá pelos acontecimentos é cheio de amor. Como a gente muitas vezes diz para o filho não, cheio de amor. Porque a gente sabe que não é o melhor para o filho. O filho não tem o discernimento para saber o que é bom e o que é ruim quando ele é criança. E a gente precisa dizer, olha filho, não. Entende na hora, mas depois ele compreende. Mesmo com o coraçãozinho apertado, vem para o colo da gente, abraça, não é? Porque é bom você, nessa experiência com o filho, você mostrar essa misericórdia de Deus a partir dos dois conceitos, de justiça e de amor. Sim. Né? Porque senão pesa demais de um lado, falta do outro. Eu, particularmente, eu acho que eu não serviria para ser pai. Se eu tivesse um filho de sangue mesmo, que eu tivesse que... Eu ia querer proteger tanto, que eu fico estragar vendo, o filho, né? Estragaria. Eu já estrago os meus meninos lá em casa, minhas crianças. Que meninos? Luca, Francesca. Ah, é. As Enzo, criaturas o mais novo, e o lindas. Mateus. São lindinhas, minhas crianças. Eu nem posso chamar de criatura, senão depois do programa eu vou ouvir aqui, viu? Chamar Luca. Não chama de cachorro de jeito nenhum. E de Enzo de criatura. Mas realmente porque eles a gente me educaram precisa... tanto, eles me humanizaram tanto depois que eles chegaram. Sim. Finado Natan, que morreu ano passado. É impressionante como essas criaturas nos ensinam. É verdade. Porque são muito gratuitos, né? Começar por aí. Lá em casa eu tenho o Rex, um vira-latinha. Rex. E você o ama, não? Bom dia, Rex. Boa noite, Rex. Tudo bem, Rex? Só isso. Mas o alimenta, pelo menos. Claro. Deixa Cuido ele preso bem na dele. corrente, não, né? Não, ele fica pelo amor de Deus, tranquilo. Né? Então, essa experiência da gratuidade que você experimenta com uma criatura, eu acho tão interessante porque o que fez Francisco de Assis ficar tão aguçado à percepção de Deus? Foi justamente quando ele universalizou essa presença de Deus, claro, sem dizer isso é Deus. As criaturas, todas elas, cantando um hino à criação, ao Criador. Então toda vez que eu tenho a oportunidade de estar diante do funcionamento, ainda que seja instintivo, de uma criatura, e perceber que aquela criatura também tem capacidade de amar, de querer bem, de escolher, de proteger. Outro dia eu vi na televisão, não sei se você assistiu isso, foi num noticiário,
de um peixinho que ficou aprisionado numa rede? Viu? Por acaso, existia uma equipe de reportagem fazendo aquelas coisas que eles fazem de colocar chipzinho para saber onde está o animal e aquilo. E por acaso eles presenciaram essa cena. Então tinha uma rede, um peixinho preso dentro da rede e o outro do lado de fora, grudadinho ali sem ir embora. E de vez em quando, a cena mostrava, era muito bonitinha, ele fazia uma espécie de carinho no outro que estava preso. E aquilo durou um tempo. Ele não ia embora de jeito nenhum. Somente depois, quando esses pesquisadores retiraram a rede e liberaram o outro peixinho, que fez toda uma festa, os dois foram embora juntos. Sim. Então, não existe nenhuma inteligência ali que eu possa mensurar, eu não tenho como dizer. Existe uma inteligência da mesma maneira como eu tenho. Não tem capacidade de atribuir sentido como o ser humano pode atribuir. Mas você não pode negar que existem indícios de que existe um companheirismo, de que existe uma solidariedade. A gente vê isso, né, entre os cachorros. Olha, outro dia eu vi você fazendo uma reflexão a respeito daqueles posts da paixão de Cristo que chegava até você, foi por você. É, aquela coisa culposa, né? Sim, e aí eu fiquei pensando, e você falou uma coisa muito bonita que eu nunca tinha prestado atenção. E as coisas criadas também foi por você. Claro. Aí eu comecei a pensar, meu filho foi por você. Né? Meus filhos. Olha para ele e pensa. Por você. Filho que você o vê, marido foi por você. o pôr do sol. A comunidade, a igreja. Não desprezando de forma alguma o sofrimento de Não, Cristo. pelo amor de Deus. Não é? De jeito nenhum. Foi Ele é o por ponto você. alto dessa doação. É o ponto alto. Mas não é o ponto único. Foi muito lindo, porque aí eu comecei a olhar todas as coisas também como sinal do amor do próprio Cristo crucificado. Claro, claro. Né? Então eu achei bonito. Porque aqui. é a passagem, né? A cruz, ela me oportuniza encontrar o glorificado, o ressuscitado. Então, quando eu estou diante de uma paisagem, de uma beleza, estou contemplando a obra criada, ali eu estou experimentando Deus. E foi por mim. Esse Lindo. pôr do sol é por mim. Essa chuva é... Todo o universo está criado para nós. Então, essa experiência da redenção através das coisas criadas é realmente Muito concreto. difícil de chegar às vezes. A gente para muito no sofrimento, a gente esquece de dar. Alete, Diga. eu tenho uns amigos em Petrópolis, Sim. de maneira muito especial, o Murilo Guerra. Ele tem uma academia, sempre um lugar onde eu vou, aeróbica lá em Petrópolis. É um lugar que ele sempre me acolhe para eu fazer minha atividade física, para eu manter em dia a minha saúde. E acho que tem uns 8 dias que aconteceu. O senhor Lorival estava fazendo um treinamento lá, frequentava a academia, estava lá na esteira fazendo a sua atividade física, passou mal e morreu dentro da academia. E foi um momento muito sofrido para eles, tanto para o Murilo como para o Rafa, que é um dos personagens que trabalha lá, o Carneirinho, o Felipe. E esse pessoal ficou muito abalado, muito sofrido naquele dia. Não é fácil. Bruno, que está ali para buscar saúde, de repente morre com você do seu lado, né? E teve todo o socorro, prestaram toda a ajuda, mas ele estava já morto. E foi muito bonito porque quando eu fiquei sabendo da história, imediatamente eu pensei, estão todos se sentindo culpados. Sim. Uma culpa que não existe, Sim. porque o ser humano é especialista em criar culpas. Nós somos especialistas em criar desconfortos no momento em que a gente deveria buscar conforto. E transfere isso para o próprio Deus, né? Claro, imediatamente, naturalmente. E na hora que o Murilo me contou, a primeira coisa que me ocorreu foi um sentimento positivo. Esse Murilo, é claro que é ruim você perder alguém, mas eu acho que eu morreria feliz se eu morresse na esteira. O senhor Lorival morreu buscando saúde. E ele falou assim, padre, você está dizendo o que o filho dele disse.
Então eu gostaria de mandar um grande abraço. Acho que é o Santiago. O Santiago era o único filho do Sr. Lorival. Fez essa mesma leitura também. Um grande abraço a todos vocês e desejoso de que essa experiência da misericórdia, desse Cristo que ama, que não atribui culpas, possa ajudar vocês a superar. Eu sei, porque, pelo tanto que vocês são amorosos com todos os alunos que frequentam a academia, pela atenção que todos recebem dos professores. É impressionante como o Murilo construiu uma equipe amorosa. É um ambiente de trabalho muito agradável e que reflete muito em nós que frequentamos aquele ambiente. Mas não é difícil isso? Você contemplar essa situação com esse olhar, com o seu olhar, é preciso realmente encontrar sentido, um sentido maior para a morte, para a passagem. E foi uma passagem. Na realidade, com os olhos da fé, a academia foi um local de passagem. De passagem. De passagem para a eternidade, para o lugar de onde nós viemos e para onde vamos. E bonito, morreu no exercício da busca da saúde, que eu acho que é uma coisa tão importante, tantas vezes negligenciada. Exato. Por nós cristãos. Eu, por exemplo, preciso fazer converter-se para isso. Preciso. Vale a atividade física, por exemplo, a luta contra o sono depois do almoço vale como atividade física? Eu acho que você dormir 20 minutos depois do almoço é ótimo. Você não dorme, não? Não consigo. Por que não consegue? Porque não tem é uma correria, né? Eu, se eu não dou dormidinha depois do almoço, eu não sei nem distinguir o criado mudo de uma criança. Mas colocar os dois um do lado do outro, eu não sei quem é. Ainda bem que Deus te fez padre, né? Você está insinuando que minha vida é mais fácil? Não, eu estou insinuando que você pode cavar tempo, cavar esses 20 minutos. Não. Mas leva as crianças para dormir junto, todo mundo. Ah, tá. 15 a 20 minutinhos. Filhinhos, vamos dormir depois do almoço. Vamos todo mundo descansar depois do almoço. Não, mãe, não dá. Enfim, minha gente. Obrigado, Salete. Obrigada, padre. Obrigado pela oportunidade que você me deu de estar aqui, de ser esse espaço de amizade, de misericórdia, de me ajudar a conduzir o programa hoje, que eu estou tão indisposto. Eu imagino. Acho que eu estou com a gripe H1N1. Eu fiquei com medo, fiquei com receio. Deus me livre, estou com pavor dessa gripe. Daqui a uns 10 anos eu volto de novo. Né? Inclusive, a gente poderia fazer aqui um apelo. Nesse período de gripe, gente, essa gripe é grave, essa gripe é muito séria. Tenha todos os cuidados de higiene. Se você está resfriado, espirrou na mão, não fique cumprimentando as pessoas. Hoje foi o dia do beijo, não é hora de ficar dando beijo. Essa gripe está perigosa. Vamos cumprimentar as pessoas com mais. Se você está resfriado, cuide-se. E você que tem idoso em casa, já liguei ontem para o meu irmão, Camilo. Pelo amor de Deus, uma vacina, dona Ana, logo. As pessoas que tenham contato com os idosos, tenham cuidado de lavar as mãos, quando vão abraçar, quando vão beijar. Evite agora, essa gripe realmente é perigosa. Os profissionais da saúde estão nos orientando, inclusive evitando aglomerações de pessoas. Mas como a gente não tem como evitar as aglomerações, vamos fazer com a maior segurança possível, né? Só a de saúde olhar da gente. Só de olhar para o padre. Não, eu não estou gripado, eu estou só cansadíssimo, estressado. Sabe quando um cansaço de uma semana abate tudo de uma vez? Foi assim. E como amanhã eu tenho um dia muito intenso de trabalho, hoje eu nem viria. Eu até pensei que você estava gripado. Não é gripe não. Não é gripe não, é cansado mesmo, estou muito cansado. Uma sensação de esgotamento. Sim. Pode ser que seja o início de uma gripe grave, que eu vou dar um espirro em cima de você já. Não, em tempos de gripe suína, quando o leitão espirra, a gente corre, né? É verdade. Você grita, né, padre? Eu tenho pavor quando uma pessoa espirrou perto de mim. Brincadeira. Oportunidade que a gente tem de cuidar bem da nossa. Mas mais que isso, ter a oportunidade de cuidar da nossa saúde espiritual. Purificar o nosso coração de tudo aquilo que possa ser prejudicial ao nosso jeito de pensar, ao nosso jeito de sentir. Permitir que esse Deus amor se manifeste na nossa história. É tão libertador na vida de um ser humano, quando ele descobre que Deus é. Ele se liberta das culpas, quando ele deixa de dar atenção
as culpas e começa a assumir mais as responsabilidades. Eu sempre gosto de fazer essa diferença. Quando a gente se sente culpado, a gente não vai a lugar nenhum, a gente não transforma as realidades. Mas quando a gente se sente arrependido, tudo passa a ser transformado a partir do nosso. É o que eu lhe desejo: menos culpas, mais arrependimentos. Faça aquilo que possa ser feito. Modifique as realidades que você pode. E aquelas que infelizmente já não passam pelas suas escolhas, peça a Deus a oportunidade de aprender com elas. Uma pessoa aqui que me escreveu, ela disse assim: Pai, gostaria muito que o senhor me desse uma opinião a respeito de um tema que tem me atormentado muito. Estou passando uma situação muito difícil com a minha esposa, pois recentemente eu descobri que ela me traía com um amigo meu, um amigo do trabalho. Se é que isso era amigo, ele põe entre parênteses. E eu vivo com esse fantasma agora. Eu a perdoei, mas entre um momento e outro, volta aquilo na minha cabeça e eu acabo ficando triste novamente. Eu tenho 3 filhos com ela e não achei justo, por um erro dela, eles pagarem também. Foi muito difícil tomar essa decisão. Pensei muito e o pior de tudo é que ela vive como se nada tivesse. Para ela está tudo normal. Foi ela que veio pedir perdão, eu cedi, e agora, cada vez que olho para ela e para esse que se dizia meu amigo, eu tenho vontade de sumir. É muito difícil para mim conviver com essas 2 pessoas que me fizeram tão mal. Gostaria que me desse uma direção, que rumo tomar, pois às vezes a minha vontade é de ir embora, tenho chorado muito, e quando eu me lembro do acontecimento, tudo fica muito pesado dentro do meu coração. Só não vou embora porque penso muito nos meus filhos e, como já disse, eles não merecem isso. Eu a amo sem dúvida, mas tenho medo de nunca mais confiar nela. Meu querido, toda vez que nós vivemos uma traição, a gente opta por recomeçar, você terá de viver o desafio do amor sem confiança. Eu me lembro que uma vez eu escrevi sobre isso no Twitter e algumas pessoas contestaram: mas se não existe confiança, não existe amor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso muito bem amar o meu filho e eu não confiar nele, por aquilo que ele já fez, pelas desobediências, mas eu amo. Eu me lembro que algumas pessoas, porque no Twitter tem isso, tem gente que adora só contestar. E é tão rápido que nem refletiu. Você acabou de escrever a frase e a pessoa já pôs uma opinião. Dá a impressão que ela nem... É só dizer. O mais importante é dizer, não é? Então eu posso muito bem amar e não confiar mais. Aí fica mais difícil prosseguir. Porque quando eu amo e confio, eu tenho 2 alicerces. Quando eu só amo e não confio, eu posso contar apenas com um alicerce para o relacionamento. Mas aí nós temos uma chance. É mais fácil você reconstruir a confiança do que você reconstruir o amor. Quando a gente deixa de amar, é muito difícil a gente reconstruir o amor. Porque o amor, ele é um movimento muito natural em nós. Eu não tenho como dizer assim: eu vou amar. Não. Eu posso até dizer: eu vou cuidar, eu vou fazer um esforço para ser generoso, para ser amoroso, mas amor que une 2 pessoas e faz um casamento dar certo, eu acho que a decisão é a continuidade do que já existiu anteriormente. Então, quando um casal perde o amor, fica muito mais difícil reconstruir a relação. Porque a gente não sabe por onde puxar esse amor, porque ele é muito misterioso. A confiança não. A confiança já é um território mais esclarecido. É mais fácil você buscar ações do dia a dia que possam ajudar a reconstruir a confiança.
Por exemplo, nossos celulares não terão senha. Nós não teremos o que esconder um do outro. Casal onde houve uma traição precisa, no primeiro momento da reconstrução, cair por terra todas as situações que poderiam gerar a desconfiança do outro. Ah, padre, mas ele tem direito e eu tenho direito. A gente tem direito quando tudo está bem. Se há a intenção de reconstruir a confiança, é preciso retirar da pauta do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tudo aquilo que possa reafirmar a desconfiança. Então, se o celular está com senha na vida de um casal, pode ser que ele tenha alguma coisa a esconder de mim. Eu não estou dizendo que você não tem que ter senha no seu celular se você está numa vida normal, onde a confiança está estabelecida e a sua esposa não se importa de que seu celular seja travado. O que eu vou dizer para você, o celular é o lugar das traições. Essa internet trouxe muita coisa boa, mas ela trouxe também uma porta imensa para as nossas desgraças. Essa internet, essa facilidade com que nós nos comunicamos, com que a gente fica amigo de 1000 pessoas no Twitter, no Facebook, no Instagram. Toda hora essas pessoas estão invadindo a nossa vida, estão retirando-nos do prumo. Então, uma boa forma de demonstrar que nós queremos mudar é até uma afastada dessas redes sociais. Isso ajuda a reconstruir a confiança. Quando você percebe que há uma conduta muito concreta indicando uma boa intenção. Então, meu amigo, se você dissesse que não existia mais amor, eu diria que a sua situação é mais difícil. Mas se você diz que ama e só perdeu a confiança, vamos reconstruir isso. A confiança pode ser reconstruída, sim. Volto a dizer, em fazer cair por terra tudo aquilo que possa ser misterioso entre vocês dois. Fiquem mais juntos. Às vezes, nós acabamos levando o outro a trair-nos, porque nós nos ausentamos demais. Casal é assim. Se você que trabalha muito, cuidado. Você pode estar trabalhando demais, ganhando dinheiro, isso e aquilo, mas você está perdendo afetivamente, porque você está diminuindo a força do vínculo que você tem com a sua esposa, com seus filhos. E o coração, às vezes vazio, volta a dizer, com o celularzinho na mão, com aquele tanto de gente bonita, disponível, carinhosa, amorosa, porque na internet todo mundo consegue ser lindo, amoroso, carinhoso, perfeito. Aí é o diabo batendo na porta. E você não está lá, porque você está muito ausente, se ausentou demais, deixou de ser vigilante. Sabe aquela história da vigilância que Jesus nos ensina? É para tudo na vida. Seja vigilante nos seus relacionamentos. Outro dia mesmo, Christian aproveitou que nós fomos fazer o programa de direção espiritual, não pensou 2 vezes. Pôs a esposa dentro do carro e foi fazer uma lua de mel lá. Foi, Christian? Isso é importante demais na vida do casal. Criar oportunidades de vocês estarem juntos. Peça a mãe, peça alguém que possa ficar com as crianças. Saia um dia, à noite, os dois. A vida precisa ter romantismo. O amor de vocês merece isso. Às vezes vocês têm um cotidiano muito duro. Trabalham, chegam em casa tão cansados e vocês perderam o prazer de se desfrutarem, sabe? Desfrutarem a vida a 2. Outro dia o palestrante lá em Belo Horizonte dizendo, que os padres não puderam casar, que era uma maneira que a igreja tinha de... Como é que foi que ele falou? Acho que era propor o celibato para não ter sexo, para viver bem. Ele diz, não, é só deixar casar, porque depois que casa não tem sexo mais. Geralmente é assim, falou. E todo mundo riu muito, porque um pouco é verdade mesmo, Casa e depois vai perdendo até o prazer da vida sexual, vai virando uma rotina tão enfadonha. O casal está lá há mais de 1 mês sem praticar.
Não pode, você precisa cuidar. A vida sexual ela é um complemento da vida amorosa. Sobretudo o carinho. Se deixa de existir esse carinho, que é tão importante, para o outro sentir-se valorizado, para o outro sentir-se amado. Minha gente, é muito difícil, porque depois o traidor, ele vai trazer aquilo que você não está oferecendo para ela. O contrário também. Né? De repente você deixa de oferecer, o traidor vai lá, leva tudo. A traidora, você como esposa. Às vezes eu tenho, não sei, posso estar enganado, mas às vezes as mulheres são mais atentas ao que falta ao casamento. E é por isso que elas têm tanta necessidade de discutir a relação, e o homem tem implicância disso. Né? O que é discutir a relação? É alertar para aquilo que pode ser a porta para um acontecimento desagradável. Então vamos restabelecer a confiança, porque se o amor existe, nós já temos a metade do caminho andado. Eu desejo do fundo do meu coração a disciplina da vida cristã possa nos ajudar a viver os nossos relacionamentos, porque sim, quando eu vivo a disciplina da minha vida cristã, eu fico mais atento ao amor que eu amo e ao cuidado que eu preciso ter para que esse amor dure.